Tudo de novo? Nem tanto. A maioria dos paulistanos voltou ao trabalho nesta segunda-feira. Quem não teve outra alternativa trocou a bermuda pela gravata e reiniciou a luta. Pelo menos neste primeiro dia não houve muito do que reclamar. Os ônibus não circularam lotados. A movimentação do metrô era menor do que o normal e o motorista não enfrentou congestionamentos no trânsito. O paulistano voltou à rotina com tranquilidade e muita disposição. Ninguém quer mudar muita coisa. Em 98, todos querem mesmo é trabalhar. Tem que trabalhar mais, não tem o que mudar, não. Continuar trabalhando para ter resultado, né? Está animado para começar o ano já trabalhando? É difícil, depois de uma semana parado, começar de novo. Mas tem que ficar animado, porque é um ano que tem que aguentar e tocar para frente. E foram 954 mil veículos utilizando o sistema Anchieta Imigrantes, a Anhanguera Bandeirantes e também a Rodovia dos Trabalhadores só no feriado de final de ano. Quer dizer, todo mundo viajou. Apesar do número alto de veículos, o retorno à capital foi tranquilo nestas rodovias. Faltou água lá embaixo, o pessoal adiantou a volta a São Paulo. Somando o Natal e Ano Novo, foram 1.800 veículos descendo a serra rumo ao litoral paulista. Mas nem 1.800.000 veículos. 1.800.000 veículos. Mas nem todos tiveram um final feliz. Foram registrados 2.239 acidentes que resultaram em 119 mortes nas rodovias federais e estaduais que cortaram o estado de São Paulo. E segundo a Sabesp, a situação de abastecimento de água no litoral já está normalizada. Foram vários dias em alguns pontos como, por exemplo, algumas das praias do Guarujá, onde desde o dia 27 a água já dava sinais que faltaria. E faltou até na noite do Réveillon. Mas, segundo a Sabesp, tudo já está tranquilo. Repito, segundo a Sabesp. Aliás, o presidente da Sabesp esteve aqui nos estúdios do Canal 21 antes das festas e falava isso. Você vai acompanhar agora sobre falta d'água no litoral. O litoral tinha uma situação não só de abastecimento de água, como também coleta de esgoto muito ruim. Então, mesmo com o esforço feito nesse período, nós estamos dando um avanço importante, mas ainda será necessário investimentos complementares nos próximos 2 anos. Mas, de qualquer forma, a parte de abastecimento de água, essa está praticamente normalizada. Nós não deveremos ter problemas nos grandes centros com relação ao abastecimento de água. Pontualmente pode ter um outro sistema em alguma praia que possa ter uma gestão um pouco mais crítica, mas a melhoria no abastecimento de água é uma realidade que já aconteceu no verão passado. Neste verão nós não deveremos ter problemas de água em quase todo o litoral. Se ele soubesse o que ia acontecer, não teria dado essa entrevista ou não teria falado o que falou. Esses pontos isolados onde os problemas poderiam acontecer, acabou significando quase todo o litoral. Isolados foram os pontos onde não houve problema de abastecimento de água. Sérgio Vernizzi, continuará faltando água porque não vem chuva? O que a gente pode esperar, Vernizzi? Olha, Marco Antônio, vem chuva, mas a sua observação foi corretíssima. Isolado foi o ponto onde teve água, realmente, porque a situação tornou-se caótica entre Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande e algumas outras localidades. Guarujá, Bertioga também. É verdade, Marco Antônio. Então, poucos pontos foram aqueles que tiveram água. Foi tudo ao contrário, viu? E olha, se for necessário chuva para ter água, então vai ter água, porque a chuva vai continuar vindo. Mas acontece o seguinte, precisarão outros fatores aí a funcionar, viu? Porque senão não vai adiantar a chuva, não. Mas está meio fechado o tempo, estou vendo imagens da torre do Canal 21, tempo meio fechado assim no horizonte. Tem chuva aí ao redor da Grande São Paulo e da capital também. Chuva com trovoada, Marco Antônio. Tudo isso por causa do calor. Aliás, nós tivemos hoje 32,3 às 14 horas na capital paulista. Agora que houve o declínio, justamente por estar fechado o tempo, para 22 graus. E olha, a situação de calor muito intenso no interior, onde Presidente Prudente agora há pouco teve 36 graus. Apenas o litoral é que ficou nublado na maior parte do dia, inclusive com algumas instabilidades por causa de uma linha de instabilidade que está no oceano. O calor vai persistir e as chuvas e as trovoadas continuarão acontecendo, preferencialmente entre a tarde e a noite, Marco Antônio. Obrigado, Sérgio Vernizzi. Aqui no Morumbi estamos com 26 graus. Falamos de calor, temperatura alta, férias de verão no Canal 21. Férias de verão.
Oferecimento. Crédito pessoal instantâneo Bradesco. Dinheiro na sua conta, na hora em que você precisa. Bronzeador Cenoura Bronze. Com Cenoura Bronze, só um dia de sol, você já pega uma cor. A cor do verão. Neste último final de semana, o secretário do Meio Ambiente, deputado Fábio Feldman, esteve em Ubatuba, acompanhando o trabalho do projeto Litoral Vivo, Praia Limpa. A operação está indo muito bem e a ideia é que se implante cada vez mais e melhor a Operação Praia Limpa em todo o litoral de São Paulo, para que o litoral fique cada vez mais vivo. Pelo que você viu, as praias estão limpas mesmo? Olha, as praias estão muito limpas. Esse foi, aliás, um comentário geral. Quer dizer, a operação está surtindo efeito porque as pessoas estão deixando de jogar lixo nas praias. Aqui no litoral está havendo um problema de lixo, quer dizer, há uma enorme geração de lixo e a capacidade das prefeituras de fazerem a coleta e a disposição final do lixo é reduzida, inclusive há uma dificuldade de acesso dos caminhões para recolherem o lixo, de maneira que o ano que vem eu acho que nós temos que pensar num outro modelo de coleta de lixo, já que hoje o que nós assistimos no litoral foi um número muito grande de pessoas aqui e sem uma capacidade de suporte para esse número elevadíssimo de pessoas. Sobre coleta de lixo, aí vale uma observação. Em algumas das praias mais movimentadas, vejam só o que acontecia. Os caminhões entravam na praia durante a noite e madrugada para recolher o lixo, aquele lixo acumulado durante todo o dia. As pessoas deixam latas, casca de coco, etc, etc, etc. O que acontecia? Os caminhões entravam e por aquele ponto que dava acesso à areia para o caminhão entrar, ali na frente paravam, estacionavam carros. O que acontecia? O caminhão ficava preso dentro da praia e não conseguia sair. Tinha que chamar a polícia tinha que guinchar os carros para o caminhão poder parar. Em Ilhabela, a coleta de lixo chegou até a ser suspensa durante um dia, pelo menos, durante esses feriados. Por quê? Porque os caminhões de lixo andam tão lentamente ali em Ilhabela e as ruas são tão estreitas que o trânsito, que já é complicado nessa época do ano em Ilhabela, ficou verdadeiramente caótico. Aí optaram por suspender, pelo menos por um dia, a coleta de lixo. Chegou a acontecer em Ilhabela. Justiça seja feita ao secretário Fábio Feldman. As praias, a água, pelo menos, está fantástica, até mesmo naquelas praias tidas e conhecidas como poluídas. O próprio Guarujá está com água realmente muito limpa, vale esse registro, apesar da areia ainda ter algum problema ou outro de poluição. Agora, quem não está pensando ainda nas férias de verão são os candidatos a uma vaga na FUVEST. A segunda fase da FUVEST já começou ontem e continuou hoje. Segundo dia de prova e eles até parecem veteranos. A tranquilidade estava estampada no rosto de moças e rapazes que tentam uma vaga na maior universidade do país. Os namorados relaxaram tanto que se preocuparam mais com o sol e até tiraram o tênis e a camiseta. Os que liam tentavam descobrir se foram bem na prova do dia anterior. E a família, sempre presente, dava um abraço de boa sorte. Entre tantos, cada um tem uma história. Por que você conseguiu eliminar as outras matérias? Porque eu escolhi assim Ribeirão Preto, né? Então tem química que escolhe física e matemática. Na segunda fase eu escolhi português e química. Como eu não vou bem em matemática e física, eu achei melhor fazer. Se fosse São Paulo, você não conseguiria eliminar? Não. Faltam 5 minutos para se fecharem os portões aqui da Faculdade de Educação da USP e quase ninguém mais está no pátio. Tenho aqui um retardatário. Quase que você não chega, né? Mas já está na hora. Você atrasou? Não, mas tem 5 minutos ainda. Como é que funciona a prova hoje ou na segunda fase? Eu não faço todas as matérias, ele faz apenas as matérias definidoras da carreira. Então, cada carreira, a escola... No começo da noite, você tem um resumo de tudo o que aconteceu na sua cidade, no Brasil e no mundo. Jornal 10, a mais completa cobertura da cidade de São Paulo. De segunda a sexta, 10 da noite. Sopave, Avenida Nazaré, 1060 Ipiranga. Fone 273-8522. Foi um ano de muitas conquistas. Qual é o balanço que a Sopave faz de 1997 e as perspectivas para 1998? Bom, esse ano foi um ano que nós tivemos o lançamento da Paraty 16 válvulas, indo para a categoria de carro popular. Foi a primeira vez que se fez um carro médio nessa categoria. O Gol 1000, nós adicionamos as 16 válvulas, de forma que é um carro que, apesar de ser 1000, tem uma potência muito grande. O Gol 4 portas e a Paraty 4 portas, além do lançamento da nova Saveiro. Integração com a comunidade. A Sopave tem se mostrado, ao longo dos anos, uma concessionária diferente. O que é que foi feito nesse âmbito esse ano?
Nós entendemos que o consumidor do presente e do futuro vai ver não só o preço, mas ele também estará vendo o que a empresa pode colaborar com a comunidade. Nós estamos já de 6 meses para cá criando cargos e efetivamente contratando pessoas que são oriundas de orfanatos, são crianças com a idade de trabalho, elas já vêm trabalhar conosco. Nós temos um espaço cultural, que é um espaço onde as pessoas podem viver artes, e nós temos também uma campanha que chama-se Campanha Cidade Limpa com a Bandeirantes já há 2 anos, até ganhamos prêmio em função dessa campanha, de forma que nós estamos bem integrados e junto com a comunidade. É a maior revendedora de São Paulo hoje? Durante os 2 últimos anos nós ganhamos o Volante de Ouro, que nós conseguimos em razão do maior crescimento, e hoje nós somos a maior concessionária de vendas em São Paulo. E nós vendemos exclusivamente para o consumidor final, seja ele pessoa física ou frotista, nós só vendemos para o consumidor final, não temos ninguém intermediando a venda, de forma que o nosso preço é melhor em razão disso. Durante este ano, uma grande parceria também com a Volkswagen, não apenas com a marca, mas também com a financeira. Porque a financeira, em função dessa parceria, ela tem conseguido contratos com juros muito interessantes. Apesar do juro ter subido, nós estamos conseguindo manter taxas de juro muito baixas em função dessa parceria. Nós temos taxas hoje que são até menores do que antes do aumento do juro. Sopavi, Avenida Nazaré, 1060 Ipiranga. Fone 273-8522. O ano começa agitado do ponto de vista policial. Turistas costarriquenhos e ingleses foram assaltados durante uma viagem de barco na Amazônia. Que vergonha. 6 homens armados com facas, revólveres e até chaves de fenda invadiram na noite de ontem o barco que seguia para Santarém. Os assaltantes renderam 50 passageiros, entre eles 4 estrangeiros. O inglês conseguiu salvar o passaporte, mas o casal da Costa Rica ficou apenas com a roupa do corpo. Bom, tá melhor do que aquele pessoal da peça, que tá sem a roupa do corpo. Tentativa de fuga em massa e de rebelião no 49º Distrito Policial em São Mateus, na manhã desta segunda-feira. Apenas 8 presos conseguiram fugir por um túnel cavado debaixo de um dos xadrezes. Os outros 130 detentos tentaram se rebelar, mas a polícia logo controlou a situação. Com 8 presos, os 8 presos continuam foragidos. A delegacia tem capacidade para 25 presos, mas atualmente abriga 130. O velho problema das fugas nas cadeias, nos distritos policiais, que não mudará em 98, não creia nisso. A primeira semana do ano novo começa violenta também nos bancos. Hoje pela manhã, uma agência foi assaltada por uma quadrilha e outros bandidos limparam um carro forte. Esses bandidos estavam fortemente armados. Pouco depois das 8 da manhã desta segunda-feira, 7 assaltantes, um deles com farda da PM, renderam os funcionários da estação Cidade Universitária da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. A quadrilha, fortemente armada, ficou aproximadamente 15 minutos aguardando a chegada do carro forte da Transpev. Os vigilantes do blindado reagiram e houve tiroteio. O vigia Onídio Ferraz da Silva, de 37 anos, morreu. Para fugir, os bandidos utilizaram 4 veículos. Uma Ranger foi abandonada minutos depois do roubo na Marginal. No carro havia um revólver calibre 38 e um malote contendo R$85 mil. Ao todo, foram levados do carro forte 13 malotes. No entanto, a empresa não quis divulgar o valor do roubo. Poucas horas depois do assalto ao carro forte, outro crime agitou a região de Pinheiros. 11 bandidos invadiram esta agência do Unibanco na Praça Pan-Americana. Depois de roubar os R$30.500 que estavam no cofre da agência, a quadrilha pegou uma Brasília, uma Saveiro e uma moto. Ao entrar nos veículos, os ladrões deram de cara com um policial militar que fazia patrulhamento no local. Sozinho, o soldado não teve muito o que fazer. Eu deitei no chão na viatura para que não pudesse ser atingido. E quando eu vi, eles já estavam descendo a avenida em frente com a Saveiro. Eu tentei fazer a viatura pegar, mas não pegou mais e não conseguimos ver êxito em prender os meliantes. Agora, você estava sozinho na viatura? Exatamente, eu estava sozinho. A viatura foi alvejada pelos tiros, quer dizer, você só não levou um tiro? Por Deus, eu nasci novamente. E olha que todos eles agora estão usando colete à prova de bala, hein? Num desses assaltos, os bandidos, no assalto contra o carro forte, os bandidos chegaram a utilizar
armamento de uso exclusivo do Exército. Não é armamento qualquer, não. Um dos bandidos portava um canhão que pode atirar balas perfurantes, balas explosivas e até balas incendiantes. Essa é a arminha que os bandidos estão usando aí para termos aí a nossa polícia do jeito que ela está, mesmo de uniforme novo. Racha em Itaquera, Império do Medo. O bairro de Osasco, daqui a pouco nós vamos falar disso, né? Eu estou pulando aqui. Antes disso, o que estourou aí? Nada? Vamos em frente. Bom, em Osasco... Eu me perdi todo. Em Osasco, uma gangue de bandidos planta o terror e inferniza a vida de quem mora na região. Jardim Imperial, Osasco. Viver com medo e sob as ordens de uma gangue é a realidade para os moradores. A gangue do boy é a dona do bairro. Tráfico de drogas, tiroteios, assassinatos. O Jardim Imperial está sob o domínio dos bandidos. Aqui todo mundo sabe, a gangue é cruel e violenta. E não hesita em matar os que se coloquem no caminho dela. Um policial que trabalha aqui na região nos garantiu. Desta gangue, até a polícia tem medo. Denunciar é correr risco de vida, mas uma moradora tomou coragem. Tem umas pessoas lá que acham que é o dono do pedaço e estão aterrorizando já há algum tempo, né? Todos estão com medo. Essas pessoas ficam passando no bairro armadas, né? Para cima e para baixo, todo mundo sabe disso, todo mundo vê isso, né? Ainda mais depois dessa lei que não se pode andar armado, a polícia sabe que eles andam armados, porque todos veem e a polícia não faz nada. Isso é o que eu gostaria de entender. Como é morar num lugar assim que você não tem tranquilidade? É muito triste, né? Você tá o tempo todo desconfiado, né? Você sai, você tem que olhar se não tem ninguém escondido, você chega, você tem que estar prestando atenção, porque a qualquer momento pode sobrar um tiro para você e você não sabe de onde vem. No dia 1º, Ano Novo, a gangue irritada com carros que atrapalhavam a passagem na rua, balearam esta casa, em pleno dia e no meio da rua. Com medo, os moradores da residência não quiseram falar. A situação dos moradores do Jardim Imperial é a mesma dos habitantes da Parada de Taipas, na zona sul de São Paulo. Na semana passada, nós mostramos que aqui também são os bandidos que mandam. Chegam ao abuso de utilizar um telefone comunitário para decretar toque de recolher. Avisam os moradores, hoje é dia de matar. Todos devem se trancar em casa e determinam a hora em que todos devem se recolher. E as mortes anunciadas acontecem. Mortes anunciadas, tiros, eu falava de armamento, teve uma pequena explosãozinha aqui, eu pensei que fosse um tiro, não foi só a luz que queimou ali, por isso que eu me perdi e me assustei. Não pensei que foi o apresentador que está desatento, não. Ana Paula Souza, tiros e chacinas em São Paulo, Balanço 97. 6h28, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa divulgou esse balanço das chacinas ocorridas na capital e também na Grande São Paulo no ano passado. O número total permaneceu inalterado em relação a 1996. Houve 47 chacinas, das quais 23 foram esclarecidas. O número de mortos diminuiu de 167 para 162. No entanto, o mesmo aconteceu com o número de autores presos. Em 96, 33 assassinos envolvidos em chacinas foram para a cadeia. E no ano passado, apenas 24. A estatística aponta que os principais motivos para esses crimes continuam sendo disputas ligadas ao narcotráfico e vingança. Sabino. Os 827 presos da penitenciária de Sorocaba, que se rebelaram na semana passada e mantiveram 600 pessoas como reféns, passaram por uma nova revista hoje. Eles também começaram a ser ouvidos pelo corregedor do Sistema Penitenciário de São Paulo, Luiz Lima Gonzaga. Ele quer descobrir como as 4 armas usadas pelos rebelados foram parar dentro do presídio. Só ele não sabe. Uma das hipóteses é o envolvimento de funcionários. Já o diretor do presídio, Willio Rogério, negou que sua conduta esteja sendo investigada. Ele foi acusado por funcionários de saber com antecedência que a rebelião aconteceria. Falei de racha agora há pouco na região de Itaquera e realmente esses rachas estão acontecendo e preocupando a população por lá. Foi mais uma madrugada de terror.
Proibidos por lei, os rachos continuam sendo uma das diversões favoritas aqui em Itaquera. Nessa madrugada de domingo, um deles, por pouco, não se transformou numa tragédia muito maior. O Chevette vinha rachando às 2h30 da manhã, aqui pela Avenida Jacopesco. Bateu no Uno parado e atingiu também uma moto. Eu ia descer na Jacopesco, né, quando eu saí do serviço, aí eu vi um serviço de jornal, né, para entregar jornal. Aí quando o carro preto veio, o Chevette veio e atingiu a moto, veio atingindo o pessoal, atropelando todo mundo, né? O motorista fugiu depois de ter pego 11 pessoas que estavam assistindo ao racho. O carro dele se descontrolou. Revoltados, os espectadores colocaram fogo no Chevette, que acabou virando uma sucata. Os 11 feridos foram socorridos e já estão em casa. Nenhum deles teve ferimentos muito graves. O caso foi registrado no 53º Distrito Policial aqui de Itaquera. Detalhe, foi registrado como acidente de trânsito. Esse fato se deu no local de racha e as vítimas foram socorridas pelos próprios rachadores, como seria a expressão, e espectadores. Logicamente, essas vítimas foram levadas aos hospitais por esses indivíduos e lá esses indivíduos não vão admitir que estavam participando do racha. Então, comunicaram como sendo um acidente de trânsito, mas no local nós sabemos que é a existência de racha. E já fui muitas vezes lá para tentar impedir isso aí. Fui recebido e a tropa da Polícia Militar que me acompanhou com garrafadas, que o pessoal, infelizmente, quer participar do racha e não admite que a polícia intervenha. Esse que deu entrevista aí é delegado de polícia, é bacharel em direito, viu? Bom, no Jornal São Paulo agora vamos às informações do Rio de Janeiro e a procura pelo helicóptero ou pelo corpo